Voltamos a apresentar Larga a Brasa na TV. Vereador Beto Canguçu, boa tarde. Boa tarde, Morandini. Um prazer estar mais uma vez contigo aqui. Vereador, no maio do ano passado, o senhor fez uma denúncia ao Ministério Público dizendo da questão do problema da atmosfera, que ela estaria contratando para a Coderp e tem outras cositas mais. Educação, né, etc. Por que o senhor fez essa denúncia? Então, Morandini, já há algum tempo a gente tem constatado que a atmosfera ela tem funcionado como uma verdadeira empresa de contratação de mão de obra para diversas secretarias do município de Ribeirão Preto, numa clara afronta ao princípio constitucional, especificamente ao artigo 37, que diz que todo servidor público deve ser contratado mediante concurso público. Eventualmente, a gente entende a necessidade de contratações emergenciais e a legislação prevê em que situações essas contratações podem ser feitas sem a necessidade do concurso público. Mas o que nós temos presenciado é de que várias secretarias do município de Ribeirão Preto estão recebendo servidores que estão sendo contratados pela atmosfera, descumprindo, portanto, o princípio da Constituição que diz da questão da impessoalidade da contratação. E nós recebemos informação, inclusive, de uma cartinha de secretário da Casa Civil ao superintendente da Coderp indicando a contratação de servidores, que no nosso entendimento é um indício bastante concreto de que a atmosfera ela passa a ser uma intermediadora de mão de obra de contratação dos servidores públicos municipais, contrariando a Constituição e inclusive prejudicando a própria classe dos servidores municipais. Os servidores eles não concordam com a contratação de comissionados, e são muitos em Ribeirão, são mais de 800, ao que consta. E que, portanto, em não sendo servidores municipais, não contribuem para com o IPM, e daí dá um desbronco nas contas do IPM, e nem com o sindicato e outros setores mais, não é isso? Exatamente, eu acho que a contratação de servidores via empresa terceirizada é um prejuízo, primeiro, não só à máquina pública, à administração pública, que tem que ter uma certa perenidade no desenvolvimento das suas atividades, o que uma contratação emergencial não permite. Então, nós temos que valorizar a carreira do servidor público. E tem esse prejuízo também, né, Morandini? Hoje você tem 300, 400 servidores públicos contratados de forma terceirizada que deixam de contribuir para o Instituto da Previdência, o que vai fazer com que o Instituto, num médio prazo, possa se tornar inviável para garantir a aposentadoria dos atuais servidores. Então, nós ingressamos com essa representação ao Ministério Público no ano passado, um ano depois, antes tarde do que nunca. Mais de ano. Um pouquinho mais de um ano. O Ministério Público me notificou essa semana que abriu o inquérito para investigar essas contratações. No nosso entendimento, isso não pode continuar acontecendo. Aliás, que sirva de alerta à própria prefeita da Silvéria, a atmosfera já tem sido muito alvo de questionamentos junto ao Tribunal de Contas, na Justiça Comum, e poderá ser no futuro uma dor de cabeça muito grande à prefeita Darcy Vera no que tange a aprovação das suas contas durante o seu mandato. Então, a nossa intenção como vereador, a nossa função como legislador e como vereador é fiscalizar a boa aplicação de dinheiro público. Neste caso, o município não está fazendo uma boa gestão de recurso humano ao terceirizar a contratação de servidores para a empresa Atmosfera. Deveria sim estar realizando os concursos públicos já em andamento, contratar aqueles servidores que já foram aprovados para que a gente possa capacitar a administração pública a prestar um bom serviço à comunidade ribeirão-pretana que paga seus impostos e gostaria de ver os seus serviços bem aplicados, o seu dinheiro bem aplicado e os serviços bem administrados pela administração pública da prefeita Darcy Vera. Aliás, o Ministério da Previdência vai começar a fazer um trabalho de pesquisa junto aos institutos previdenciários municipais e estaduais para constatar se o dinheiro está sendo devidamente aplicado, certo? Para que o Instituto tenha sobrevida dentro das situações. Porque tem muitos que estão aplicando em lugares meio problemáticos. Exatamente, né, Morandini? Eu acho que o sistema previdenciário, ele é um sistema solidário, né? Onde uns pagam para outros receber agora e no futuro, esses que pagam vão receber no futuro. Então, se não houver um equilíbrio desses fundos, não haverá respeito aos direitos dos trabalhadores. Até, se me permite, quero fazer uma parte aqui, para não dizer que não falei de flores. Você falou sobre perda de direitos no governo Dilma.
Eu queria, inclusive, uma outra oportunidade de ser convidado para falar sobre isso. Não há perda de direitos no governo Dilma, né? Digamos que é uma meia-verdade. O que houve foi uma mudança no acesso ao seguro-desemprego, exatamente para isso, para garantir que os trabalhadores não percam o seguro-desemprego, uma vez que o seguro-desemprego está virando uma indústria de seguro-desemprego. Mas o momento não foi melhor, né? Onde as pessoas, pessoas, em acordo com seus patrões, estavam sendo dispensadas, continuavam trabalhando, livrando o patrão da contribuição patronal e para o depósito do fundo de garantia, com isso prejudicando trabalhadores futuros. Podemos discutir um momento, mas que Ministério do Trabalho não tem, por exemplo, fiscais para verificar isso e punir a quem assim procedia? Mas como você fiscaliza uma empresa que, de comum acordo com o trabalhador, faz um acordo desse para onerar a Previdência, para onerar o próprio FAT, Fundo de Amparo ao Trabalhador, né? Então, digamos que isso não é uma verdade absoluta. Eu acho que gostaria de ser convidado em outra oportunidade para falar sobre isso. E mesmo em relação à Operação Lava Jato do COAF, uma coisa que ninguém sabe, Morandini, é que todas as operações da Polícia Federal, elas são iniciadas com informações a partir dos órgãos do governo, COAF, Controladoria Geral da União. Essas informações não caíram do céu, nem entrou sigilosamente. Não. Todas as operações, inclusive a própria Lava Jato, começou com informações a partir de órgãos governamentais. Mas não estou aqui para falar sobre isso. A questão da atmosfera realmente é uma... Só um minutinho, tem um telefonema. Pois não. Alô, boa tarde. Muradinho, forte abraço, boa tarde ao vereador Beto Canguçu também, um forte abraço, parabéns aí pelo trabalho do Beto Canguçu à frente da Câmara Municipal. Charles Evangelista que está falando. Eu queria fazer três perguntas e uma para o vereador. A primeira é como que ele recebeu essa notícia de que a ex-mulher do irmão Zé Dirceu está trabalhando na Transerp. Ali a segunda pergunta, como que ele recebeu a notícia aí de que o irmão do Zé Dirceu está morando em Ribeirão Preto. E a última pergunta é que, com tanta turbulência do PT, vereador, e a situação que estão passando, você pensa em mudar de partido para buscar uma reeleição? Um abraço e, mais uma vez, parabéns pelo seu trabalho na Câmara Municipal. Obrigado, Charles, pelas perguntas. Como eu recebo as notícias de forma tranquila. Até porque eu já disse várias vezes que não conheci o irmão Zé Dirceu, e muito menos conheço a mulher. Ele não tem obrigação nenhuma de conhecer toda a árvore genealógica da família do Zé Dirceu. Então, eu acho que com tranquilidade, eu acho que não é por ser o irmão do Zé Dirceu, do Beto Canguçu, do Morandini, a pessoa possa ficar impossibilitada de prestar qualquer tipo de serviço na administração pública. Tem outro telefone. Em relação ao Zé Dirceu, a minha consciência jurídica, Morandini, me diz que nós estamos vivendo uma situação escatológica nessa questão da Lava Jato, né? É a primeira vez no Brasil, talvez no mundo, que um preso é preso. Um preso é preso já estando em prisão domiciliar. Nós temos aqui advogados também no estúdio. A prisão provisória e a preventiva ela é decretada para que a pessoa indiciada não contamine as provas, não traga qualquer tumulto processual. Eu fico imaginando como uma pessoa presa em prisão domiciliar, que só sai de casa para o trabalho e trabalho para casa, possa contaminar o processo da Lava Jato. Então, acho que esse é mais um episódio nesse enredo circense que está se transformando na Lava Jato. Em relação à última pergunta, sou petista há muito tempo e não deixarei o PT, até porque o PT é um partido que tem contribuído muito com a política brasileira. Não é nos momentos de crise que a gente tem que abandonar o barco. Só quem faz isso são os ratos na hora dos naufrágios. Alô, boa tarde. Boa tarde. Pois não? Meu nome é Alexandre Paris. Pois não, Alexandre? Eu sou nascido e criado aqui em Ribeirão Preto e Beto Canguçu tive o privilégio de conhecer pessoalmente e gostaria de deixar uma pergunta que, dentre a maioria da minha família, sempre votou no PT e estamos decepcionados com várias notícias. Minha maior pergunta é se ele pensa em permanecer, apesar de tudo, no partido e o que Ribeirão Preto pode fazer do lado do trabalhador em termos de indústria metalúrgica. Tá ok, Padilha. Alexandre, obrigado. Eu acabei de responder essa questão para o Charles sobre deixar o PT. Não vou deixar o PT, até porque o PT é um partido que contribui muito com a história da política brasileira e tem contribuído muito com a história do Brasil recente. Eu acho que o governo do PT, nesses últimos 12, 14 anos que nós estamos, modificou o Brasil do ponto de vista da inclusão de milhares de pessoas que estavam fora de qualquer processo de consumo. Hoje o país é um outro país.
Obviamente que neste balanço de 35 anos de vida do PT nós temos erros e acertos, mas posso te garantir, você como eleitor do petista, pode continuar acreditando que o PT tem muito mais saldo positivo do que negativo nesses seus 35 anos de história. Última pergunta. Alzira Mendonça, de Ribeirânia, bairro da Ribeirânia. O senhor acredita que os movimentos contra Dilma podem derrubá-la? Dia 16 de agosto, o senhor vai para a rua? Se não vai, é porque é petista de coração ou para não se indispor? Não, eu acho que eu disse outro dia numa reportagem, Monandini, o impeachment não é uma questão de desejo das pessoas. Impeachment é uma questão de aspectos jurídicos que levam ao impeachment. Então, eu não posso querer, ou a oposição não pode querer desejar o impeachment. Tem que ter fato concreto. Também, na verdade, não existe nenhum fato concreto que possa ensejar o pedido de impeachment da presidenta Dilma. Eu não vou no dia 16, porque o 16 é um movimento daqueles que querem um terceiro turno, o golpe nas eleições, né? A Dilma foi recém-eleita agora no ano passado, com a maioria dos votos do povo brasileiro, e ela tem 4 anos de mandato, que iniciou agora em janeiro de 2015 e vai até dezembro de 2018. Então, é muito prematuro e você querer exercitar um terceiro turno que não está previsto no nosso ordenamento jurídico, qualquer tipo de posicionamento em relação ao afastamento da presidência. Ela poderá sim se afastar do governo após o dia 31 de dezembro de 2018. E no ano de 2018, eu acho que a oposição, se conseguir apresentar um projeto alternativo, coisa que não tem feito nos últimos anos, ela pode se credenciar para assumir a presidência. Hoje, o povo brasileiro, há 4 eleições consecutivas, tem apoiado o projeto do PT. E esse projeto ele termina no dia 31 de dezembro de 2018. Então, aquelas pessoas que estão apressadinhas, se organizem, se preparem para, em 2018, apresentar uma proposta e convencer a população brasileira que o projeto alternativo da oposição é melhor do que o projeto do PT no governo. Muito obrigado ao senhor Beto Canguçu. Um abraço, Monandini. Obrigado. É uma satisfação estar aqui e sempre à disposição de você e do seu programa para qualquer esclarecimento sobre o meu mandato, sobre o PT, sobre a administração, estou às ordens. Muito obrigado.